Oi, gente, sejam bem-vindos por aqui. Eu aprendi a fazer esse biscoito que fica bem sequinho, bem gostoso. Então eu trouxe para vocês aqui para que vocês também possam fazer aí em casa, né? Eu normalmente uso polvilho azedo e o polvilho eu preferi essa marca Yoki, que é a que eu encontrei aqui. Tem algumas marcas que não é tão boa, então eu prefiro que esse da Yoki é mesmo muito bom. Então nós vamos estar colocando o polvilho em uma vasilha que possa ir água quente e óleo quente, tá bem? Então vocês podem ver que a minha vasilha tá com... ela aguenta o calor, né? O que eu fiz? Levei ao fogo o óleo e fervi, deixei ferver bem, aquecer bem o óleo, para depois estar escaldando o polvilho. Tem que estar o óleo bem quente, tá, gente? Tem mesmo que fazer esse chiado aí, como vocês estão vendo, chega até, né, borbulhar de tão quente que o óleo tá. Aí vocês vão estar escaldando todo o polvilho e mexer bem, para que todo o polvilho sugue aí o óleo, né? E aí, depois que vocês mexerem bem, vocês vão levar ao fogo, pode até mesmo ser a mesma panelinha, né, que vocês aqueceram o óleo, a mesma quantidade da água para também aquecer e incluir o sal. O que eu digo que é a respeito do sal? O sal tem muita diferença um do outro, se for muito refinado, se for um pouquinho mais granulado, então vai ser a gosto. Eu vou utilizar 2 colheres de sal, mas o meu sal é bem granuladinho, não é aquele muito fininho. Então, eu aconselho vocês colocarem um pouco de sal e depois vocês experimentem na hora que colocar os ovos, né? Se tá bom de sal ou não. Se não tiver, adicione um pouquinho mais para não correr o risco da massa também ficar muito salgada. Agora, então, a gente vai estar escaldando com a água, né? Já fui colocando um pouco e mexendo. Se for uma vasilha um pouquinho mais larga, fica mais fácil, né? Para lidar para escaldá-lo. Mas, como eu não tinha aqui uma vasilha muito apropriada, foi essa tigela mesmo. E aí, depois que vocês mexerem bem, vamos esperar esfriar um pouco. Não precisa ser totalmente frio, mas temos que esperar esfriar um pouco, porque senão se colocarmos os ovos já de imediato, pode causar um cozimento nos ovos, tá bem? Então vocês deixem descansar um pouquinho, para depois estar adicionando os ovos. Essa receita, gente, é uma receita que dá muito biscoito, ele rende bem. Mas como é um biscoito que você come, quer comer mais, então eu prefiro fazer mais quantidades, tá bem? Se vocês, assim, for 2 pessoas, 3 pessoas, e quiser também fazer para experimentar, vocês podem estar fazendo a metade da receita, tá? Então, eu vou estar adicionando os ovos aos poucos. Nessa receita eu utilizei 10 ovos, mas como eu disse para vocês, é uma receita maior. Então, adicionei 3 ovos primeiro, mexi bem, e agora eu vou estar adicionando ovo por ovo, até dar o ponto de nós colocarmos num pacotinho, né? E depois espremer para colocar para assar. Mas eu vou estar mostrando para vocês o ponto, e é importante que vocês coloquem de 1 a 1, da agora para frente, tanto pelo ponto da massa, quanto também por amassar mais a massa. Então, quanto mais vocês amassarem, melhor a massa fica. O braço dói um pouquinho, mas é nossa academia diária, né? Aí vocês vão mexendo, observe que à medida que vai colocando os ovos, ele vai também amolecendo, né? Então, mexam bem, que o segredo dessa massa é estar mesmo aí mexer bem para depois ele crescer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita. Experimentem, depois me contem aqui se vocês gostaram, como foi a experiência. Porque assim, a primeira vez que eu fiz essa massa, eu achei fantástica. Olha, gente, já adicionei os 10 ovos, como eu havia dito, e o ponto fica assim, ó.
fica um ponto em que você vai colocar numa sacolinha, né? E vai dar para você estar espremendo. Eu tô utilizando uma sacola de leite, aquelas sacolas de leite que vendem no supermercado, que vem em saquinhos, né? Eu utilizei uma sacola dessa porque é uma sacola forte e aguenta depois estar espremendo esse biscoito. Pode ser uma sacola de arroz, que seja uma sacola assim com mais forte, né? Para ela não arrebentar e tal. Pode ser também com bico, se vocês quiserem utilizar, como vocês quiserem. Mas como eu não tinha aqui, também qualquer pessoa tem aí tem uma sacola em casa, então fica mais fácil para vocês também terem uma ideia de como fazer, né? Para ajudar, eu coloquei dentro de uma xícara e depois fui colocando a massa para depois nós retirarmos e começar a colocar na forma. Eu quero ele bem fininho, eu prefiro ele mais fininho, então eu corto bem pequenininho a abertura e depois é só espremer na forma e levar para assar. Vocês podem levar numa temperatura mais alta, 200 graus, por aí, e tá observando até que ele fique douradinho, né? Para vocês, então, tá retirando. É assim, quanto mais douradinho vocês deixarem, não queimar, né? Mais sequinho o biscoito também vai ficar. Observe que essa foi a primeira fornada e ele já estava dourado embaixo e em cima também já estava começando a dourar. Então, assim, uma outra dica que eu dou a vocês esse biscoito ele solta um pouquinho de óleo. Então, se for uma forma, por exemplo, de alumínio, ela nem precisa ser untada. Mas eu achei, pela minha experiência, que o assado sem o papel manteiga ficou mais sequinho do que o que foi assado com o papel manteiga. Então, assim, fica a critério de vocês, mas para ficar mais sequinho é melhor que não utilizem o papel manteiga, tá bem? Só mostrar para vocês, olha, esse ficou mais branquinho e não ficou assim tão sequinho. Ele ficou um pouquinho murcho assim, mas é gostoso na mesma. Eu gosto dos dois jeitos. Mas vou estar mostrando para vocês também um que ficou mais sequinho. Observe que esse ficou mais moreninho e ele fica bem mais durinho e mais sequinho. Bom, gente, essa é a receita que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo no coração de cada um de vocês e obrigada por tudo.